A impressão que dá é que ela recebia as ordens do Moraes e ela incorporava o carrasco e ia dar cacetada nas costas de vocês. Sobre o Ayrton, surgiu uma mensagem dele dando risada daqueles presos e que esses presos recebam o que eles merecem, a prisão. Bom, você falou aí que vocês recebiam muita cobrança, e isso a gente viu das mensagens que saíram agora na reportagem que foi publicada pelo Schellenberg, que eu até entrevistei na última quarta-feira, e a gente viu as conversas entre você e a senhora Cristina e o Kiko Kuzahara. E ficou muito claro daquelas mensagens, né, que essa senhora Cristina, ela era a chefe, ela, não sei se ainda é, você tem informação se ela ainda é a chefe de gabinete do Eu, Moraes? eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que ainda é. Certo. Pelo que a gente viu ali daquelas mensagens que foram vazadas, a Cristina era aquele tipo, até o Schellenberg ele usou uma expressão, era a pessoa que ficava ali com o chicote, ele usou essa expressão, a pessoa que ficava com o chicote, dando chicotada em todo mundo, pedindo, olha, corre, faz logo, se apressa. E a gente viu que ela era exatamente assim, e muitas vezes se respondia, olha, eu posso até fazer, mas não vai ficar um trabalho com muita qualidade, eu vou ter que correr, não dá tempo, não sei o quê. Então, a impressão que a gente que está de fora, eu nunca estive com essa senhora, então não posso falar coisas além do que eu vi dessas mensagens. A impressão que dá é que ela recebia as ordens do Moraes, o Moraes não queria saber se tinha pessoal ou não, se tinha estrutura para fazer ou não, ele quer aquilo na hora que ele quer, haja pessoas para fazer ou não. E ela incorporava o carrasco e ia dar cacetada nas costas de vocês. Essa leitura que eu tive, que eu acho que foi de muita gente, corresponde à realidade? Ela era assim mesmo? Perfeito, Ludmila. Essa leitura que você acabou de passar para o público é exatamente o que acontecia, entendeu? O pessoal, eu vi muitas reportagens dizendo braço direito, mas na verdade o braço direito, esquerdo, as pernas, tudo é ela e não eu, entendeu? É ela que trata das coisas pessoais e profissionais do ministro Alexandre de Moraes. Entendi. Em relação a Ayrton Vieira, você também tinha bastante contato com ele ou era mais com a Cristina? Não, mais com a Ayrton. Eu tinha um contato mais pessoal, às vezes, com a Ayrton, com demais juízes, né? É, mas o meu contato mais próximo, de fato, seria o Ayrton mesmo. Entendi. Sobre o Ayrton, nessa última vaza-toga agora, surgiu uma mensagem dele dando risada daqueles presos que estavam passando por audiência de custódia, e ele estava se despedindo ali de um grupo, pelo que eu entendi, ele tinha cumprido lá a meta das audiências de custódia, estava se despedindo do grupo, estou me despedindo aqui do grupo, não sei o quê, e que esses presos recebam o que eles merecem, a prisão. Aí botou lá aquele emoji assim né, fazendo troça. Sim. Então, ele claramente, por essa mensagem, ele passava uma parcialidade. Inclusive, ele é desembargador em São Paulo. Então, Criminal, ele não é um leigo. Essa Cristina, eu sei que ela não é juíza. Assim, ela é uma servidora, técnica mas o judiciária. Ayrton é um desembargador em São Paulo. Uhum. Então, assim, isso vindo de uma pessoa que é um juiz, né, de carreira, eu acredito que ele não tenha entrado pelo quinto, acho que ele é concursado. O Então, juiz, assim, é algo muito chocante. Nessas conversas que você tinha com ele, como você tinha muito contato com ele, você percebia essa parcialidade nele? na verdade, o Ayrton, ele tinha a opção, ele não é uma pessoa de esquerda, pelo que eu sentia das conversas com ele, mas ele tinha uma proximidade muito grande com o ministro e ali ele entendia como um trabalho e não como um outro tipo de coisa, entendeu? Mas, inclusive, o Ayrton é uma pessoa que ele, estando bem ou estando mal, ele sempre tenta passar uma coisa de sorriso, de aquilo, inclusive os emojis, eu também respondi com emojis rindo, porque dentro do ambiente daquele, se você não entrar, as pessoas, você fica meio com medo, né? De desconfiarem que você está jogando contra e estando muito próximo, o risco é maior do que quem está longe, entendeu? Então, eu acredito que as falas do Ayrton ali teriam sido falas. Ele tem ele tem um tom sarcástico para tudo, independente se ele está bem ou se está mal. E com relação a ele estar se despedindo, é porque ele já estava tentando sair e ele se sentiu desconfortável. Cada vez que ele ia sair,
do tribunal, voltar para o seu tribunal de origem, acontecia uma coisa e ele se sentia desconfortável em falar: "Ah, não, eu vou deixar o ministro, eu vou abandonar o ministro no pior momento". Então, ele acabou ficando mais um tempo, mas assim, ele saiu logo em seguida da voltou para o tribunal de origem. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente, a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, já, sabe, ele vem dando palpite. Espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe? Pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Entendi. Então você falou que ele não era um cara ideológico de esquerda. Então, o que acontecia em relação ao Ayrton, então, pelo que eu estou depreendendo da sua fala, é que ele era um cara devotado ali ao Moraes. Ele fazia tudo que Amigo. O Moraes mandou, ele fazia e ele acabava incorporando aquilo ali de alguma forma. É isso? Sim, sim, em muitos momentos ele reclamava, ele se sentia desconfortável, ele sabia que aquilo que estava fazendo não era certo e tentava fazer o certo, mas ordem é ordem e você não conseguir descumprir. Bom, eu não preciso nem falar, né? Todo mundo já percebeu como funciona a pessoa de Alexandre de Moraes, então não tem não. Você pode orientar e falar: olha, ministro, isso aqui não é o certo, isso aqui tem problema, mas assim, faça. A ordem era faça. E isso aí, em relação a Ayrton, isso que você está falando, até surgiu na Vaza Toga do ano passado, porque O surgiram áudio. mensagens do Ayrton Vieira dizendo: ó, o ministro Alexandre, quando ele cisma, é uma tragédia. E dava para ver É. que ficava um pouco, né, achava Desconfortável. difícil lidar com Alexandre de Moraes, e isso já tinha vazado na Vaza Toga do ano Uhum. passado. Entendi. Em relação àquela utilização dos dados biométricos do TSE, eu vi em alguma entrevista sua você dizendo que todos esses relatórios que você fazia, você usava fontes abertas. Então, via o que Uhum. tinha da pessoa no Google, nas redes sociais, enfim. E que o único banco de dados realmente fechado que você teria utilizado foi esse banco biométrico do TSE. Fala um pouco para a gente como é que foi isso. Todas as pesquisas eram feitas, assim, as coisas aconteciam nas redes sociais. Então as pesquisas, de fato, eram feitas nas redes sociais, perfis que eram fechados, privados, a gente não tinha como acessar, porque foi uma coisa feita, de fato, com OSINT, que a gente fala. Em relação ao acesso ao banco de dados do TSE, a gente, para ter o acesso a esse banco de dados, ele precisaria ser autorizado por um ministro corregedor, que no caso da época era o ministro Benedito, e ele tinha feito uma decisão interna lá, autorizando esse acesso, porém a pessoa que geria essa área, ela tinha um pouco de ciúmes, acho que você sabe como funciona, então dentro do serviço público existe aquele ciúminho besta desnecessário, né? Cada um quer o brilho para si. E para mim isso nunca valeu de nada. Então eu tinha um pouco de dificuldade e nunca usei o sistema. Quando aconteceu o problema, do 8 de janeiro, me foi falado assim: você acessa o sistema e pede para o seu pessoal. Eu mesmo nunca acessei.
pede para o pessoal lá dentro confirmar, né, com fazer a comparação fotográfica, né, biométrica fotográfica das pessoas e vão tentar localizar se de fato aquela pessoa é ela mesma, né, dentro do banco de dados eleitoral. E quando eu falei que eu não tinha acesso, apesar de ter tido a autorização do ministro Benedito, tudo certinho, foi onde surgiu aquela decisão que vocês viram lá no dia 8, dia 9 de janeiro, onde o ministro derrubou lá, afastou o governador do DF, e o único nome que ele colocou na decisão foi mim, foi o meu nome. Ele colocou a Polícia Federal, a não sei quem, a não sei quem, e é o assessor-chefe da presidência, tal, Eduardo Talhaferro, para consulta. Então ali ele determinou, a partir do STF, que o TSE cumprisse aquela decisão dele. Então, todo esse ponto, ao meu entender, foi legal, porque veio de uma decisão de uma corte que estaria um pouco acima do Tribunal Superior Eleitoral. Foi assim. Entendi. E ninguém nessa época, né, ali no gabinete onde você trabalhava, os servidores que estavam subordinados a você, não surgiu nenhum burburinho, assim, no sentido de, pô, essa decisão é ilegal, isso aí viola a LGPD. Ninguém levantou essa lebre, porque eu sei que, justamente por ter sido autorizada por um juiz, e o juiz da magnitude lá do Benedito e depois do Alexandre, tá vendo? Bom, então estamos aqui seguros porque isso veio por decisão judicial, então tá todo mundo calçado. Mas ninguém levantou essa lebre, tipo, essa decisão aqui é legal. Só não tinha tempo nem de pensar lá, coitados. Imagina, é quase que humanamente impossível fazer aquele número de pesquisas sem qualquer tipo de ferramenta especializada, ou seja, usando meramente as redes sociais, num prazo exigido pelo ministro Alexandre de Moraes, num ritmo que vocês viram dentro daquele grupo. Então, o pessoal sequer tinha tempo de pensar nos detalhes pormenores ali, entendeu? Não cogitaram isso, não. Entendi. Voltando à questão das certidões de antecedentes ideológicos, na Vaza Toga surgiu essa informação de que havia um grupo, né, um grupo de WhatsApp, em que vocês trocavam essas certidões. Alguma dessas certidões chegou aí para os autos? Ou eram simplesmente certidões ali internas que ficavam ali guardadas clandestinamente apenas para decidir quem ia para a forca, ou seja, quem ia para a prisão na audiência de custódia ou quem seria solto? Eu não tenho acesso aos processos dentro do Supremo Tribunal Federal, do STF. A assessoria ela se limitava só ao trabalho ali. Então, se você fala, olha, tem acesso ao STF? Não, ninguém tinha acesso ao STF. A Mas gente não você sabe. fazia certidão e enviava para quem? Porque sempre que um documento ele é legal, e eu falo que eu tenho aí 23 anos de serviço público, né? 10 como juíza e os outros 13 como servidora do Ministério Público e de outros lugares. Então, assim, sempre que alguém pede um documento de algum outro órgão, vai um ofício, isso consta do processo, nada é de boca, nada funciona dessa forma. E se é servidor, Uhum. você sabe que é assim. E Sim. pelo que eu entendi, essas certidões, elas não vinham, você não recebia um ofício Uhum. do STF dizendo, senhor coordenador, não sei como é que é o nome lá do seu cargo, ou diretor Grupo de do seu gabinete. portal, requisitamos no prazo de tantos dias uma certidão com esse teor para Parará, assim que fizer, envie por malote para o endereço tal, ou envie para o endereço tal de e-mail. Você nunca recebeu nenhum documento formal te pedindo essas Uhum. certidões? Era de boca, era grupo de WhatsApp, era tudo assim na informalidade? Não só no grupo cadeia de custódia, como em outros momentos das eleições, todos vieram por WhatsApp. Eu, por sinal, na verdade, não, quem você sabe, você como juiz sabe que a gente coloca poucas vezes a mão no sistema. A gente tem assessores para isso. Eles sim faziam a remessa ao tribunal, ia nos grupos, né? Porque ele exigia que aquilo era urgente, a audiência parecia que iria acontecer no dia, então não tinha muito tempo. Então se enviava por ali e depois, acredito, eu não me recordo, porque faz um bom tempo, ia em lotes para via SEI para o tribunal e depois replicado por e-mail. O Entendi. retorno do. Ah, então chegava a ser formalizado no sistema SEI. Sim, eu não me recordo. Assim, porque toda a ordem que eu passava para o meu pessoal é formalize tudo, coloque tudo oficialmente para não ter problema, entendeu? Então, todos os materiais que saíram
mesmo que em grupos, eles foram pelo meu gabinete, encaminhados aos seus destinos via a SEI e com e-mail. Além do SEI, né, a gente encaminhava o e-mail avisando, olha, o SEI tal, 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 referente a tal. Então ia pelo e-mail institucional. Entendi. Então, você recebia a solicitação de forma informal, Uhum, só que para se calçar, na hora de você devolver o relatório pronto, você enviava tanto pelo WhatsApp, também informalmente, como uhum. também você formalizava, botava ali no sistema SEI. É isso? Fazia questão de fazer dessa forma. Isso mesmo. Entendi. Então nunca veio uma solicitação para você dessas via SEI. Tudo vinha informal Não, e você é que não. devolvia pelo SEI para se Sim, sim. calçar. Sim, É sim, isso? sim. Eu não tinha Entendi. como questionar a origem, mas o destino era uma obrigação minha, entendeu? Entendi. Deixa eu só explicar aqui para o pessoal que está nos assistindo. O sistema SEI é um sistema, como é que eu vou explicar? É um Farmácia sistema de eletrônica, né? troca de documentos entre órgãos públicos, tanto entre os órgãos internos, os departamentos internos de um órgão, por exemplo, o TSE, tem vários departamentos lá dentro. Então, você faz esse encaminhamento eletrônico de ofícios e documentos por esse sistema SEI. Você anexa os documentos ali e tal. E também tem SEI externo, em que você faz esse envio de ofícios e documentos entre órgãos externos. Então, é tudo eletrônico. Hoje em dia não tem mais muito essa coisa de processo físico, né? Tudo eletrônico. Então, só para vocês Só no gabinete entenderem do do que eu Moraes estou tem processo falando com talha físico. ferro aqui. É só no gabinete do Moraes que tem processo físico.